Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar sistemas de equação, vamos estudar o método da substituição. Então nós temos aqui um sistema de equações, né? Nós temos duas equações com duas incógnitas. Então nós temos o método da adição, que já tem um vídeo aí no meu canal, e agora a gente vai fazer o método da substituição. Como é que a gente faz esse método? A gente inicia escolhendo uma das equações, a qual estiver mais simples, para isolar uma das incógnitas. Então, por exemplo, nessa letra A equação x mais y igual a 7 está mais simples do que a equação de baixo, que está 2x mais y igual a 5. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar ela aqui, vou fazer o isolamento, vou isolar uma das incógnitas. A equação é essa daqui, não é? Então, eu vou isolar o y, eu vou deixar o y, vou passar o x para o segundo membro. Tá? X, lembra que tá sem sinal aqui na frente, é o mais, né? Se tá sem sinal é o mais, trocou de lado, então passa menos. Então, ficou assim, ó, y igual a 7 menos x. Eu só troquei o x de lugar, ou seja, isolei o y, certo? Deixei a incógnita sozinha. Depois que a gente faz esse primeiro passo, agora a gente vai substituir. E para substituir, é obrigado a substituir na outra equação. Então, no caso, ó, eu já tinha usado a primeira, então agora eu sou obrigada a substituir na outra equação. Vou copiar ela aqui, ó, 2x mais y é igual a 5. Então, se eu vou substituir, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, onde está dizendo que o y é igual a 7 menos x, y é igual a 7 menos x. Isso daqui eu vou trocar no lugar do y, eu vou substituir. Por isso que esse é o nome, né, do método da substituição. Então, vou copiar aqui o 2x, o mais. Apareceu y, então eu vou trocar por 7 menos x. 7 menos x. Vamos pôr entre parênteses, só para garantir, tá bom? Porque quando for sinal de menos aqui fora, vai mudar o sinal. O mais não muda, mas é bom a gente se acostumar, porque daí se tivesse o sinal de menos, teria que fazer regrinha de sinal. Vou copiar igual a 5. Então, ficou assim. Vou tirar do parênteses. Fazendo as regrinhas de sinais, só pra gente não perder o costume mesmo. Mais com mais dá mais, tiro 7. Mais com menos dá menos, tiro x. Então, ficou assim. Observe que na hora que a gente fez essa substituição, a gente eliminou a letra y, ficamos só com o x. E agora a gente pode resolver. 2x menos x, lembra que aqui não tem nada, é o número 1. Então, 2 menos 1, sobra 1x. Vou copiar igual, vou copiar o 5, vou passar esse mais 7 aqui, ó. Vou passar ele já para o segundo membro. Então, ele vai trocar de membro. Se ele vai trocar de membro, ele vai trocar o sinal. Então, se tá mais, ele vai passar menos, vai ficar assim. Então, x é igual, lembra que aqui, ó, dívida e dinheiro, porque aqui tá sem sinal, é o mais. Então, aqui nesse caso, ó, vai subtrair, vai restar 2, negativo, porque a dívida nossa é maior. Você pode passar o número 1 dividindo, se você quiser. Se não quiser, também não vai fazer diferença, tá bom? Porque menos 2 dividido por 1 vai dar menos 2 mesmo. Então, a gente já encontrou aqui o valor do x. O x é menos 2. Depois que a gente faz isso, a gente volta aqui e calcula o y. Lembra que o y a gente só tinha isolado aqui? A gente não tinha descoberto o valor dele? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar aqui o número 7, copiar o menos, vou trocar o x pelo valor que a gente encontrou aqui, que no caso aqui é menos 2. Como é menos, né? Menos 2, então eu vou pôr entre parênteses aqui, ó. Porque esse menos é da equação, é da conta, e o x vale menos 2. Então, por isso tem que colocar os dois sinais de menos. Vou copiar o y, e agora a gente vai resolver. Vou copiar o 7, faz regrinha de sinal para tirar do parênteses, então menos com menos dá mais, então fica assim. Então, o y vai ser igual a 9. Pronto, descobrimos aqui o valor do y. Então, a nossa solução nesse sistema de equação foi menos 2 e 9. Vamos fazer mais a letra B, para fixar melhor o entendimento. Então, a gente começa escolhendo uma das equações, a qual estiver mais simples,
para isolar uma das incógnitas. No caso, na minha opinião, a equação de cima está mais fácil, está mais simples para a gente isolar uma das incógnitas. Então, esse é o primeiro passo, tá bom? É isolar uma das incógnitas. Isolar. Então, eu vou copiar aqui a equação x mais 3y igual a 5. Só copiei, estão vendo? E vou isolar uma das incógnitas. O x está mais fácil de isolar do que o y. Se a gente fosse isolar o y, o 3 estaria atrapalhando aqui do y ficar sozinho, tá bom? Por isso que eu vou deixar o x sozinho aqui no primeiro membro, passar o mais 3y para o segundo membro. Vai ficar assim, ó, igual a 5, tá? Mais 3y, vai passar menos 3y. Então, esse foi o primeiro passo, o isolamento da incógnita. Nós estamos dizendo que o x é igual a 5 menos 3y. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é substituir. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a segunda equação, tem que ser sempre a qual você não usou inicialmente. Se eu usei a primeira, agora eu sou obrigada a usar a segunda equação aqui, ó. Vou copiar ela, menos x e mais 2y igual a 0. E agora eu vou, como o próprio nome está falando, vou substituir. Esse menos é da equação. Apareceu x, então o que a gente vai fazer? Vai trocar o x por 5 menos 3y. A gente vai trocar por tudo isso daqui, ó. Porque tá dizendo que o x é igual a 5 menos 3y. Como tem esse sinal de menos aqui na frente, então eu vou pôr entre parênteses, porque vai ter que fazer a regrinha de sinal. Apareceu o x, nós vamos trocar por esse daqui. Então, 5 menos 3y, fecha parênteses. Mais 2y era da equação já, igual a 0, também já era da equação. Então, ficou assim. Fizemos a substituição. Agora, a gente vai tirar do parênteses e vai resolver. Quando tem menos, tem que prestar bastante atenção na regrinha de sinal. Lembra que aqui não tem sinal? É mais, então menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Então, ficou assim. Depois a gente tira do parênteses, copia o resto da equação. Então, ficou assim. Agora é só resolver. Mais 3y com mais 2y, a gente soma, dá 5y. Copio igual, copio 0. Esse menos 5, vamos passar já para o segundo membro. Tá, menos 5, trocou de lado, então passa mais 5. Vai ficar 5y igual, 0 mais 5 dá 5. Passo esse 5 dividindo. Lembra que o número que tá com a letra tá sempre multiplicando, o contrário da multiplicação é a divisão. Resolve a divisão, descobre que o y é 1. Depois que descobriu o y, volta aqui e calcula o x. Então, como vai ficar? Vai ficar x igual a 5 menos 3. Lembra que tá vezes, né? Número e letra juntos é sempre vezes. Então, vezes. Apareceu y, troca pelo número aqui que a gente descobriu, que é 1. E agora a gente vai resolver. Resolve primeiro a conta de vezes. Então, 3 vezes 1 dá 3. Então, x vai ser igual a 5 menos 3, que dá 2. Então, descobrimos aqui o x e o y, né? No caso, a solução nossa foi 2 e 1. Lembra, né? Que primeiro é o x, depois é o y. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais. Tchau!